E se eu falasse pra vocês que existe uma conexão entre o universo do Homem-Aranha do Tobey Maguire e o UCM, e que a Marvel pode usar isso para construir o Aranhaverso e a ligação entre o UCM e o universo da Sony? Eu tenho certeza que você se surpreendeu com isso que eu acabei de falar, então se prepara, pois é exatamente isso que vai acontecer nesse vídeo de hoje. Então, se eu fosse você, eu já deixava o like, se inscrevia, porque esse vídeo tá épico demais. E agora, então, bora pro vídeo. Tudo começa com um personagem pouco falado na história do Spider do Tobey Maguire, e ele seria o Dr. Connors. A nossa teoria de hoje vai trabalhar em cima do fato do Dr. Connors conhecer o Dr. Michael Morbius. Basicamente, vamos falar aqui o que aconteceria em Spider-Man 4 do Tobey Maguire. Assim como nos quadrinhos, o Dr. Connors sofreria aquele acidente na qual ele perderia o braço, e isso deixaria totalmente atordoado. Ele então perderia sua sensatez que vimos durante a trilogia de Sam Raimi. Um cara calmo e passivo se tornaria um cara totalmente obcecado por estudos genéticos de reconstrução de tecido. Tá, mas agora você deve estar se perguntando, peraí, ok, mas e aí? E o Morbius? Onde que ele entra nessa história toda? Bom, o Morbius seria um dos alunos do Dr. Connors que frequentavam a sala do Peter Parker. E por sinal, ele seria um dos alunos prediletos do Dr. Connors, e a gente veria algumas referências a ele em Homem-Aranha 4. Inclusive, o Morbius até lidera as pesquisas ao lado do Dr. Connors. Até porque, como sabemos, o Morbius também sofre com a sua deficiência na coluna. Podemos ver como uma prova que Michael estudava a reconstrução de membros em algumas partes do seu próprio trailer do seu filme, onde vemos algumas referências de próteses de braços. Quando o Dr. Connors enlouquece e se transforma no lagarto no possível Homem-Aranha 4, o Homem-Aranha de Tobey Maguire é obrigado a pará-lo e acaba sem querer causando a morte do Dr. Connors. E essa morte seria vista nas câmeras de segurança por Michael Morbius, o que o deixaria cheio de ódio pelo Homem-Aranha. Após a morte do Dr. Connors, Peter Parker se sente mais uma vez culpado. Culpado da mesma forma que ele ficou durante a morte do tio Ben, a morte de Norman Osborn e a morte do Harry. Enfim, o Peter Parker do Tobey é tipo, cara, o maior assassino dessa trilogia, tá ligado? Com isso tudo que acabou acontecendo, ele acaba decidindo se afastar da vida de herói e viver sua vida ao lado de Mary Jane. O que acaba fazendo muito sentido caso a gente considere que esse tempo na qual o Peter ficou parado seja exatamente o mesmo tempo na qual o Morbius ficava preso na cadeia. Devemos lembrar que o Morbius era apenas um médico doente quando o Dr. Connors tecnicamente morreu. Ou seja, ele não poderia se vingar do Homem-Aranha, mas agora, sendo um vampiro, talvez essa motivação apareça. E é aí que é a realidade do Homem-Aranha do Tobey e a realidade da Sony com o Morbius e a realidade do UCM se conectam. Afinal, como sabemos, o Morbius está dentro do UCM. É, eu sei, a sua cabeça acabou de explodir com essas informações, né, nerd? E o mais incrível de estar aqui falando tudo isso pra vocês são as possibilidades que isso pode desencadear. Afinal, isso acaba fazendo a gente sonhar com coisas ainda maiores, como por exemplo o próprio Aranhaverso. Afinal, se o Homem-Aranha do Tobey tá dentro da realidade do Morbius e o Morbius tá dentro do UCM, isso quer dizer que o Homem-Aranha do Tobey também tá na realidade do UCM. Então, apesar de mínima, existe sim a possibilidade de vermos o Tobey não só em Doutor Estranho 2, como também em Homem-Aranha 3. E relaxa que não são apenas esses dois filmes, como a gente falou aqui nesse vídeo, existe também a possibilidade de vermos ele aparecendo no próprio filme do Morbius. Então eu vou até logo falando aqui, ó, Sony e Disney, por favor, vão logo bolando o contrato perfeito, vão logo elaborando como isso tudo vai acontecer, porque eu vou falar aqui pra vocês, a gente tem o cenário perfeito pra fazer isso acontecer e trazer da aposentadoria o Homem-Aranha do Tobey Maguire de volta às telonas do cinema. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, o que você pensa, se você gostaria de ver o Spider do Tobey de volta, interagindo com alguns membros do UCM, quem sabe até mesmo vendo um Doutor Estranho de uma outra realidade, afinal, como vimos no próprio Homem-Aranha 2, existe um Doutor Estranho na realidade do Tobey. Então, quem sabe durante o Multiverso da Loucura vejamos esse outro Doutor Estranho aparecendo no Multiverso da Loucura, como eu acabei de dizer. São inúmeras possibilidades e eu quero saber a sua opinião sobre todas elas, então deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, um beijo, um abraço e tchau!